Olá, pessoal. Aula gravada sobre o Reino dos Francos na Alta Idade Média Feudal, ok? Vamos lá, essa aula tem como propósito ajudar, auxiliar, né, na feitura da tarefa dessa semana, ok? Está lá posta no mural de vocês. Bom, então vamos que vamos. É, Nós vimos, né, o fim do Império Romano, né? Então, só abrindo aqui, nós vimos que o Império Romano dividido em 395 em dois pedaços, né? Nós vamos ter a banda ocidental do Império Romano, com capital em Roma, e a banda, vamos assim dizer, oriental do Império Romano, com capital em Constantinopla, antiga cidade de Bizâncio, hoje Istambul, na Turquia, tá? Bom, então eu expliquei para vocês naquela aula sobre crise do Império Romano, como as fronteiras do lado ocidental do Império foram se fragilizando em termos militares, né, em decorrência da crise interna econômica, social do Império Romano do Ocidente. Já o Império Romano do Oriente, ele vai sofrer poucos golpes de povos bárbaros. Então, o que vocês estão vendo aqui nessa imagem é uma série de povos estrangeiros, além das fronteiras, né, do Império Romano, povos que os romanos chamavam de bárbaros, né? São também chamados de germânicos. Esses povos eles vão invadindo e eles vão se instalando aqui em várias partes da Europa Central, trechos da Europa do Leste, tá? Até na Península Ibérica, ok? E aí eles vão constituindo micro-reinos bárbaros, né? O reino dos alamanos, dos ostrogodos, burgúndios, anglo-saxões, visigodos, tal. Então esses micro-reinos, né? Vão sendo constituídos, né? Mas é para a gente ressaltar a trajetória na Alta Idade Média, entenda a Alta Idade Média, o século V até o século X, né? É uma divisão que os historiadores fazem, um recorte temporal para a gente organizar o pensamento histórico, né? Então, na Alta Idade Média, o que mais vai nos importar aqui é estudar a trajetória na Alta Idade Média do reino dos francos. Inicialmente, pessoal, os francos, em várias tribos, eles se instalaram naquela região hoje que seria os Países Baixos ali, a Bélgica, um pedaço da Holanda, um pedaço do norte da França. E durante a Alta Idade Média, aos poucos eles vão dominar todos esses povos, tá? Bom, e aí um pouquinho sobre o perfil de vida, né? O modo de vida dos bárbaros, desses povos que adentraram a parte ocidental do Império Romano, né? Uh, Sempre eles tinham uma liderança natural, geralmente um chefe guerreiro, um ancião, né? Por ser também o melhor na liderança de guerras. Tá? Outra coisa também é que você tinha uma cultura de partilha de terras. Né? A cada momento que eles ocupavam um território, eles partilhavam entre o líder e os guerreiros. Tá, ok? Havia também, ah, muitas vezes, a liderança do grupo passava por hereditariedade, né? Ou às vezes por mérito, né? Um mérito, alguém que se destacava, o filho dele também ficava lhe sucedendo. A cultura do direito não escrito, né? O direito consuetudinário, ou seja, os povos germânicos eles faziam o costume ser a norma, né? Não precisava nada estar codificado, escrito para ser considerado uma norma, uma lei, né? Bastava a tradição, bastava o costume do lugar, tá? Então eles eram marcados por um conselho, desculpa, um direito consuetudinário, ok? Bom, e aí nós vamos ter o quê, pessoal? O primeiro grande líder que uniu as tribos francas, tá? Foi coroado como o primeiro grande rei, vamos assim dizer, dos francos organizados, Clovis. Clovis o Grande ou Clovis I, ok? E com ele nasce uma dinastia, a dinastia Merovingia, em homenagem ao seu antepassado guerreiro,
exitoso guerreiro, né? Seu antepassado Meroveu, a família que está no poder agora é a família Merovingia, a dinastia Merovingia. Tempos depois, Clovis se casa com a cristã Clotilde, uma moça cristã, tá? E aí ele se converte tempos depois ao cristianismo. Resultado, a igreja vai se aproximar de Clovis, ele será novamente coroado, ele será batizado, será coroado, e no momento em que ele é coroado pela igreja, tá? Nós vamos ter aqui um quadro antigo que mostra a coroação de Clovis, né? Pelo bispo da cidade de Reims, né? Na Catedral de Reims. Bom, e aí, nesse momento, nascia uma aliança histórica entre a igreja cristã, a igreja católica, né? Vamos assim dizer, na Alta Idade Média, que vai ser uma aliança que vai durar séculos entre a igreja católica e o Estado franco, né? Os vários papas, juntamente com os vários reis francos. Então, por séculos, você vai ter essa aliança. Agora, pessoal, nessa aliança, as partes ganhavam o quê? Né? O que era interessante para a igreja nessa aliança e o que era interessante para os reis francos nessa aliança? A gente vai perceber, primeiro, para os reis francos, para a dinastia Merovingia e posteriormente a dinastia Carolíngia, né? Nós vamos ter a legitimação do poder do rei, né? Ou seja, só vai ser rei quem a igreja coroar. Então, praticamente, você vai ter a monarquia restrita à família que está no poder. Se alguém fosse fora da família merovingia e usurpasse o trono, né, não caberia a igreja coroar. No momento em que a igreja coroa o primeiro grande líder lá, né, que foi Clovis, nasce ali a cerimônia de sagração de reis, né? Nasce uma cerimônia que vai atravessar séculos. Só vai ser interrompida lá no século XIX por Napoleão Bonaparte. Tá? Então, primeiro é isso, né? Os reis vão ter legitimidade religiosa para governar, tá? Político-religiosa. Um outro detalhe também, que era vantagem para o Estado franco ter sempre como aliada a igreja, né? Como eu falei para vocês, durante toda a Alta Idade Média, pessoal, os francos, aos poucos, vão dominando uma série de micropovos e territórios. De Clovis até Carlos Magno, lá no século IX, vão ser muitas expansões de domínios, né, dos reis francos. Né? Então, o que isso tinha a ver com a igreja? A igreja tornavam essas campanhas militares de conquista, né? Campanhas sagradas, né? Como se fosse guerra santa. Então havia uma justificativa religiosa. Por quê? Porque os vencidos, quem não era cristão, eram imediatamente convertidos ao cristianismo. Tá? Então havia, né, uma universalização da religião cristã católica através das conquistas desses reis. O ideal apostólico, né, estava sendo cumprido. Né? Bom, e pelo lado da igreja? O que a igreja, né, os papas, durante a Alta Idade Média, vão ganhar tendo como aliados os reis francos? Né? A igreja vai ganhar muito. Né? Primeiro, em termos materiais. Né? A cada conquista que os reis francos faziam, pessoal, o que acontecia? Eles partilhavam os domínios, partilhavam terras, bens, né? E a igreja também ganhava uma porção dessas terras conquistadas em guerra. Tá? Daí, a entender a igreja como uma instituição muito patrimonialista na Alta Idade Média, né? Que tinha muitas terras, muitos bens. Okay? Um outro detalhe também, a chamada conversão forçada. Né? Como eu falei, os francos sempre dominando populações, né? E convertendo essas populações, convertendo-as na marra ao catolicismo, quer dizer, a igreja passava a ter um universo maior de fiéis, né? Uma base maior de apoio, né? De fiéis esses que implicam em ofertas, dízimos. Né? Bom, mas enfim. Então, uma aliança histórica entre
a instituição Estado Franco e a instituição Igreja Católica Apostólica Romana, uma aliança que durou séculos. Após a morte de Clovis, pessoal, nós vamos ter uma série de reis que os historiadores, tá, chamam eles de reis indolentes. Por quê? A cada dia, a figura do rei vai ficando meio que apagada. Os reis foram criando um cargo chamado prefeito do Paço, o cargo de prefeito do Paço, que praticamente era um cargo de governo. Essa figura que os reis nomeavam para ser o prefeito do Paço, ou do Palácio, é que governava o rei e ficava nas festas, nos banquetes, na vida palaciana, no seu conforto. Tá? Então, chegou a momentos que a população dos francos mais conhecia o prefeito do Paço, que governava, do que propriamente o rei. Tinha gente da população que não sabia nem o nome do rei. Né? Daí, chamá-los, né, foram vários reis, tá, pessoal? Chamá-los de reis indolentes. Tá, mas o que isso quer dizer também, pessoal? É que a figura dos prefeitos vão se fortalecendo tanto, nós vamos chegar num prefeito que foi muito exitoso no campo militar, no campo administrativo, né, e da popularidade, Carlos Martel. Carlos Martel, pessoal, ele inclusive ficou para a história que ele conseguiu impedir a invasão dos muçulmanos da Península Ibérica na Central Europa, né? Na Batalha de Poitiers, ele rechaçou ali o avanço dos muçulmanos. Bom, Carlos Martel, ele tinha, né, condições até efetivas para derrubar o último rei merovingio e assumir o trono. Mas só que ele não era da família Merovingio, né? Então precisava da legitimação da igreja. Ele não o fez, né? Resultado, o filho dele, aquele que vai lhe suceder no cargo, Pepino, mais conhecido como Pepino Breve, Pepino, filho de Carlos Martel, ele assume o trono, mas como? Vamos lá. Você vai ter uma aproximação do Papa Zacarias ao prefeito do Paço, Pepino Breve. A igreja estava passando por perigos lá na Itália. Tá? Na região próxima ali ao norte da Itália, os lombardos haviam ocupado boa parte da região que hoje a gente chama de Lombardia, ali, territórios de Ravenna. Eles haviam ocupado ali, estavam ameaçando invadir, inclusive, a capital Roma, onde estava instalada a sede da igreja, onde estava ali o Papa. Né? Quer dizer, o Papa estava sofrendo, inclusive, ameaça dos violentos lombardos. Bom, o que acontece? Né? Pepino é coroado, ele vai dar praticamente um golpe, né? Ele vai usurpar o trono, tá? Porque ele não era sucessor, ele não era da família, da dinastia Merovingia. Ele, então, derruba o último rei dos Merovingios, ascende ao trono, tá? E o Papa o coroa, né? O coroa como rei dos francos, né? Em seguida, nós vamos ter o segmento do favor. Né? Pepino, com suas tropas, ele regimenta seus homens, vai até a Itália, expulsa os lombardos, afasta a ameaça lombarda, ele concede muitas terras na central Itália à igreja, nasce inclusive aí o patrimônio de São Pedro, né? o embrião do Estado da igreja, né? E além do que ele fortifica, né? Tanto a fronteira norte como a fronteira sul com seus homens. Ele protege também o território da igreja na central Itália. Bom, então mais ou menos essa troca de favores, né? E aí uma nova dinastia nasce com Pepino Grande, né? Pepino Breve. Você vai ter a dinastia carolíngia, que vai ter o seu auge na figura do sucessor de Pepino, um dos seus filhos, Carlos Magno. É aqui que nós temos, gente, o auge do reino dos francos. Tá? Nós vamos começar a falar pela parte mais fácil de Carlos Magno. Carlos Magno foi um grande líder militar. Tem aqui algumas datas. Em 773, por exemplo, né, ele conseguiu vencer os violentos lombardos, né, que outros reis franceses não haviam conseguido. Em 778, ele pega domínios na região da Espanha. Tá? Ele atravessa, inclusive, trechos dos Pirineus. Outra coisa também, ele domina
os resistentes saxões, ele consegue dominar ali partes do leste europeu. De maneira que ele chega a ter, pessoal, em seus domínios, toda essa parte aqui, ó, toda essa parte. E aí nós vamos para as características, né, do governo do grande Carlos Magno. Né? Primeiro, ele vai criar uma série de unidades político-administrativas. O império muito grande, ele esfacela o império, né, em várias regiões. Ele vai dividir o império em condados, marquesados, ducados, né, baronatos, bispados, tá ok? Então ele faz uma reforma político-administrativa. Outra característica também é que ele não tinha capital fixa, tá? Carlos Magno, ele tinha um governo itinerante, ou seja, de 3 em 3, de 4 em 4 anos, ele mudava a sede de governo, tá? Vamos supor, sendo o governo dele esses 3 anos na região, por exemplo, aqui próxima a Paris. Então, ficava aqui o governo dele, ele atendia, né, aos nobres daquela região, ele empregava, ele dava cargos de ministros, de conselheiros. Tá? 3 anos depois, ele transferia a capital para o sul, por exemplo, a região de Albi, no sul da França. E ali ele já contemplava os nobres daquela região, né, com cargos, né, com prerrogativas, com benesses, né? 3 anos depois, ele transferia a capital mais para a região da parte sul do leste europeu. Ali ele já contemplava. E de maneira, pessoal, que Carlos Magno, com essa itinerância de administração e governo, ele foi se tornando um imperador onipresente. Canto nenhum do seu império poderia se queixar de que o imperador era omisso, de que o imperador tratava com descaso aquela região, porque o governo de natureza itinerante fazia-se mais ou menos presente em todas as partes do império. Bom, outra marca também do governo de Carlos Magno respeitava muito as legislações regionais. No condado, quem manda é o conde, ali você tem uma jurisdição, no marquesado é o marquês. Então, ele respeitava, tá, as especificidades de cada região, em termos de leis, em termos de tribunais. Só que tem um detalhe: quando ele editava, quando ele baixava um decreto, tá, uma lei geral, todas as legislações regionais caíam para cumprir aquela lei geral. Tranquilo? Então, é igual hoje, você tem a Constituição, que é a nossa lei maior, não é? E tem as constituições dos estados brasileiros. Essas constituições dos estados, elas têm que estar em sincronia, né, com a carta maior do país, que é a Constituição Federal. Então, quando ele baixava uma capitular, o nome desses decretos, né, de natureza geral era capitular. Quando ele baixava uma capitular, essa capitular se impunha às legislações regionais. Tá? Mas, fora isso, ele respeitava as especificidades de cada condado, marquesado, ducado, etc. Isso fazia ele ter um bom trato, uma boa relação, né, com a elite da nobreza. Né? Então, vamos lá, a chamada nobreza de títulos. Né? Bom, um outro detalhe também, né, que ele vai criar uma justiça também itinerante, os chamados pares de França. Né? Em dupla, 2 pessoas saíam perambulando nas províncias, nos condados marquesados, né, baronatos, tal, fazendo a justiça real. Né? Então, eles chegavam, eles tinham a prática, né, de analisar, de julgar, de sentenciar, eles faziam a justiça do rei, do imperador. Tá? Bom, durante o governo de Carlos Magno, pessoal, que foi, repito, o auge do reino dos francos na Alta Idade Média, né, nós vamos ter muita partilha de terra. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, na medida que você estuda a trajetória do reino dos francos, do século V ao século IX, X, né, você está estudando também a formação por baixo do feudalismo, que é assunto, né, para uma próxima aula e tarefa. Então, não tem como você estudar diretamente feudalismo e não estudar a trajetória dos francos. Então, Carlos Magno, que fez grandes conquistas de territórios, ele partilhava terras aos
chefes guerreiros, né? Do seu exército, tal. Nascendo não, reforçando, porque isso já era antigo, né? Reforçando a relação de suzerano e vassalo, que eu vou explicar melhor quando eu estiver falando, né, sobre a natureza da sociedade eminentemente feudal, né, da ordem feudo-clerical. Nós vamos estudar isso, tá ok? Mas um outro detalhe é que durante o governo de Carlos Magno, né, nós vamos ter um renascimento cultural, tá? Um florescer das artes, da literatura, muito incentivado pela corte de Carlos Magno. Só que eu não vou entrar em detalhes porque é um capítulo da matéria da professora Stephanie de Artes, tá? Ela vai trabalhar com vocês o renascimento cultural carolíngio, ok? Bom, após a morte de Carlos Magno, só um detalhe, gente. Carlos Magno ele será coroado imperador do novo Império Romano. Havia um propósito, era um projeto inclusive da Igreja, né, do Papa, de Carlos Magno restaurar os velhos limites daquele Império Romano do passado. Tá? Ele não vai ter vida para fazer esse projeto. Né? Resultado, com a morte de Carlos Magno, pessoal, o seu filho lhe herda o trono, lhe sucede, né? Que vai ser Luís I, ou também conhecido como Luís o Pio, Luís o Piedoso. Por que desse apelido de Luís o Piedoso? Ele era muito religioso, né? Há relatos, pessoal, há fontes históricas que falam que Luís mais governava, né, e resolvia as querelas religiosas da igreja do que propriamente as querelas de Estado, né? Então, daí o apelido de Luís o Piedoso. Mas, a partir de Luís, pessoal, que começa a fragilizar o império, né, que foi montado, o coeso, com centralização, né, de Carlos Magno, começa a entrar em declínio com seu sucessor, seu filho Luís o Piedoso. Tá? Inclusive, durante o governo de Luís já começam as intrigas entre os filhos de Luís pela sucessão do trono. Tá? Inicia-se uma guerra aberta entre os 3 filhos de Luís, portanto, netos de Carlos Magno, disputando a sucessão do trono. E foram anos de guerra, fragilizando o Império Franco todo, né? Quando, em 843, os 3 irmãos decidem uma trégua, assinam um tratado chamado Tratado de Verdun, onde o Império Franco é dividido em 3 segmentos. Ou seja, você tem aqui a França ocidental, tendo como rei um dos filhos de Luís, né, Carlos o Calvo. Na parte da França central aqui, você tem o reino de Lotário, o rei Lotário, um dos filhos também de Piedoso, tá? E a França oriental, ou muito chamada de França germânica, né, comandada por um dos filhos também, que é o Luís o Germânico. Resultado, a partir desse momento, a partir do Tratado de Verdun, nós vamos ter uma reestruturação política. Os reis vão ser figuras fracas, vazias de poder, e quem vai exercendo hegemonia, né, domínio mesmo de poder, são os nobres que controlam as regiões, os condes nos condados, os marqueses nos marquesados, os barões nos baronatos, e assim vai. Ocorre uma descentralização, né? As chamadas forças políticas centrípetas, né, superam as forças políticas, ou melhor, as forças políticas centrífugas, né, superam as forças políticas de unificação centrípetas, tá? Bom, e assim nós estamos encerrando essa aula, tá, pessoal? Espero que sirva para base para vocês aprenderem um pouco mais sobre a Alta Idade Média e respaldar também para fazer uma boa tarefa. Um abraço.